Muito boa noite a todos. Espero que me consigam ver e ouvir devidamente. O tema que eu vos trago hoje está relacionado com a situação na Geórgia. Eu não sei se me conseguem ver ou não, mas gostava só que me confirmassem se me conseguem ver e ouvir devidamente. Eu espero que sim, pelo menos assim diz, assim parece mostrar aqui o programa. Estava só que me confirmassem. Perfeito, ainda bem. Ora bem, o caso que eu vos trago aqui hoje está relacionado com a questão na Geórgia, porque parece-me a mim que é extremamente pertinente nós tentarmos perceber o que é que efetivamente está em causa, na Geórgia. Qual é que é a situação? Nós temos visto algumas notícias, sobretudo inúmeras notícias que resumem a situação na Geórgia atualmente a uma situação em que o poder político georgiano quer implementar uma lei russa, igual, ou pelo menos uma lei semelhante àquela que a Rússia tem, para conseguir condenar e, de certa forma, evitar todo o tipo de ação que possam ter grupos de ativistas, grupos de defesa de direitos humanos, ONGs, e outro tipo de, até mesmo a imprensa e outro tipo de intervenções de natureza e de cariz político. É assim que as coisas estão a ser apresentadas. É assim que as coisas estão a ser mostradas. Portanto, basicamente, há alguém que controla o poder na Geórgia e que pretende afastar a Geórgia cada vez mais da União Europeia. Aliás, não é por exemplo, não é por acaso que surgem naquelas imagens que nós temos visto pela comunicação social muitas bandeiras da União Europeia, muitas bandeiras do arco-íris também. Todos nós sabemos o que isso significa. E assiste-se a outra coisa também igualmente curiosa. É que, para um protesto que incide sobretudo na questão georgiana e numa questão de política interna georgiana, acho, olho com algum espanto, ou não, para o facto de a esmagadora maioria dos slogans que nós vemos e dos cartazes que nós vemos serem empunhados pelos particulares, basicamente conterem slogans não em georgiano, mas sim em inglês. Ou seja, é notório, a meu ver, que há uma intenção de querer ter visibilidade externa, de querer mostrar que existe e usar símbolos também que são vistos não, como sendo não georgianos, portanto, que verdadeiramente são símbolos que não são georgianos, não estão sequer minimamente relacionados com a cultura georgiana, e é muito interessante de perceber que este modus operandi, nós já na altura, o facto de vermos pessoas a saírem às ruas, a tentarem confrontar a polícia, a desobedecerem, ah, a cruzarem também a linha vermelha junto das autoridades para obrigar a uma reação que depois tenha uma câmara de televisão em cima ou várias máquinas fotográficas e que consiga justificar um conjunto de notícias para mostrar como o poder político dominante é um poder político opressor que ataca civis inocentes que só querem ter basicamente a sua voz a ser reconhecida pelo poder político. Esta é a imagem que se pretende dar. Mas depois, na prática, nós temos de perceber quem são estas pessoas. Eu gostava que começassem por me responder por que razão é que, se isto é uma questão, sobretudo georgiana, e se o grande objetivo é obrigar o poder político a refletir do ponto de vista legislativo a pretensão ou aquela que é a ambição da população georgiana, expliquem-me então porque é que estes manifestantes se manifestam na sua maioria com cartazes e com símbolos ocidentais e com cartazes escritos em língua inglesa. Portanto, se tem cartazes escritos em língua inglesa, isto seguramente não é para passarem esta mensagem ao povo da Geórgia. É para passarem esta mensagem ao exterior. É para que possa ser mais facilmente, através da utilização de uma língua de uma língua universal, que é universalmente reconhecida como é a língua inglesa, para obrigar a que haja pressão por parte de vários países, de vários governos e até de vários povos, outra vez com
com as redes sociais sempre à baila, de pessoas que nem sequer sabem onde fica a Geórgia, subitamente veem este tipo de notícias e começam logo imediatamente a repetir conteúdos porque as pessoas querem perceber. Todas as histórias têm os bons e os maus. Quem são os maus? Normalmente os maus são todos aqueles que não são ocidentais ou que não refletem a cultura e a política ocidental. Os russos, naturalmente, estão sempre ali incluídos, não são os únicos, os chineses também, muitas vezes são colocados no rol dos maus. Então, basicamente, aquilo que se quer saber é, ora bem, Geórgia foi uma antiga república socialista da União Soviética. Uh, com a dissolução da União Soviética, continuaram a ser independentes e agora, basicamente, de que lado é que eles estão? Ok, devem estar contra a Rússia. Então, nós vamos posicionar-nos a favor daqueles que estão contra a Rússia e, e sempre a favor de quem está do lado ocidental. As coisas são feitas assim, mesmo do ponto de vista intuitivo, mesmo do ponto de vista da própria natureza humana e, sobretudo, ocidental, as coisas não são colocadas no ponto de vista crítico. As coisas são colocadas no bons versus maus e eu tenho que estar do lado dos bons, sendo que bons, não é que sejam necessariamente os bons, são sempre aqueles que professam um conjunto de valores que eu acho que devam ser professados. Ou porque, de facto, me identifico com eles, ou então porque, se eu defender o contrário, sou uma minoria e sou ostracizado da sociedade, logo tenho de me posicionar a favor daqueles que são os bons, são aqueles que, para todos os efeitos, me podem garantir algum conforto, alguma situação potencialmente confortável. As coisas são postas assim. E relativamente à Geórgia, lá está. O que não é também por acaso que, quando foi o aniversário do início da intervenção militar da Rússia na Ucrânia, eu não sei se vocês estiveram atentos aos protestos, às demonstrações, às marchas que tiveram lugar em Portugal. Reparem que a esmagadora maioria daquelas ações foram ações com cartazes, com os mesmos slogans e mantras espalhados um pouco por todos aqueles 12, 13 cidades onde tiveram lugar essas manifestações anti-Rússia e supostamente a favor da Ucrânia. E reparem que os logótipos, os ícones que nós vemos ali, os símbolos que nós ali vemos serem usados, são símbolos que são iguais em todas as cidades, em todos os locais de protesto. Depois temos algumas variações nos sítios ou noutros, e nós conseguimos perceber quais é que foram os cartazes que foram criados de forma espontânea. Porque a esmagadora maioria daqueles que foram criados de forma espontânea foram mesmo, ou foram escritos num papel, ou foram escritos num cartão. Portanto, há ali qualquer coisa. Agradeço desde já ao Sr. Carlos Sousa de Saint-Tropez pelo contributo que dá para o canal e por tudo aquilo que estão a dar para todos os efeitos, para ajudar ao reconhecimento e também à promoção do canal. Peço-vos que, se puderem, coloquem um gosto, agora neste momento um like neste mesmo direto, neste vídeo, ajuda a promover o canal, ajuda a promover o direto, ajuda a promover o vídeo. Portanto, se puderem, ponham apenas um gosto, que já isso por si só é muito importante. Mas, voltando outra vez a este tema, olhem para aquilo que está a acontecer, aquilo que aconteceu exatamente na Ucrânia. Vejam as fotografias que estão presentes, por exemplo, nos órgãos de comunicação social portugueses, e vocês veem que tiveram uma organização onde está presente e que é coordenada maioritariamente por Pablo Sadorra, que, aliás, tem páginas construídas com domínios até .pt, e com várias ligações para poderem receber todo o tipo de donativos através da CIBS, através de todo o tipo de contributos, quase de forma instantânea, e de forma até quase anónima, porque o que interessa é ver o dinheiro entrar, mas ninguém sabe qual é que é o dinheiro, a quantidade de dinheiro que é movimentado, já que a Associação dos Ucranianos em Portugal e alguns outros tipos de organizações do género não estão sequer registados como pessoas legais, como pessoas coletivas, para todos os efeitos, enquanto associações, mas existem sempre formas de conseguir assegurar que o dinheiro é transferido ou para a causa, ou, não sei, eu gostava de ver as contas serem apresentadas por esta associação para nós percebermos qual é o tipo de valor e de verba que recebe e em que é que o gasta. Tentei procurar nas páginas deles, mas não é possível encontrar de todo.
E a verdade é que nós vemos um conjunto de cartazes, todos escritos em língua inglesa, porque o que interessa é internacionalizar aquelas imagens para tentar dar mais força a uma determinada causa. Quando eles saem às ruas nestas cidades portuguesas, eles não estão a querer falar para o público português, estão a querer falar para, nomeadamente para o poder político nacional, para continuar a sentir-se pressionado, a apoiar o poder de Volodymyr Zelensky, mas também pretende-se passar uma mensagem para o exterior no sentido de manter Portugal debaixo de olho em como Portugal tem uma forte expressão, etc. Na altura, o Pablo Sadorra veio dizer que participaram cerca de 15 mil pessoas nestas ações de protesto do dia 24 de fevereiro, com base nos relatos que foram avançados pela imprensa local, nos vários sítios onde tiveram lugar estas ações, eu estimo que tenham sido, no total, pouco mais de 3 mil pessoas aqui envolvidas. Sendo que, se olharem para as fotografias, vocês vão perceber que uma parte significativa, quando não é mesmo a esmagadora maioria, são pessoas ucranianas que se encontram a viver em Portugal. Portanto, logo por aí nós vemos como é que este tipo de coisas podem ser manipuladas e nós temos de ter algum cuidado com este tipo de coisas. Mas a verdade é que há o interesse de hoje em dia transmitir cartazes e mensagens em inglês e não na língua local onde este tipo de eventos têm lugar, já é exatamente porque releva muito pouco aquele que é o destinatário nacional dos locais onde tem lugar este tipo de ações. E não é por acaso que nós na Geórgia vemos o mesmo tipo de ação. Nós vemos o mesmo tipo de ação que, a meu ver, é extremamente preocupante, porque quando eu começo a pensar no tipo de atividade política. Já agora, a senhora Ruth Greening está aqui a dizer... Senhora Dália Cruz, antes de mais, como é que poderei ver a entrevista de ontem com as referidas legendas? Até amanhã de manhã eu já acrescentei as legendas em inglês e em russo e até amanhã de manhã nós vamos ter as legendas com português europeu, porque muitas vezes o resultado que nos é disponibilizado é um português sul-americano, naturalmente, nada contra o português do Brasil, mas se o canal é português e se estamos em Portugal, vamos naturalmente recorrer ao português europeu como forma de poder naturalmente transmitir os nossos conteúdos. É tão simples quanto isso. Portanto, Sr. Dália Cruz, amanhã de manhã já deverá ter as legendas totalmente traduzidas para português e acrescentadas ao vídeo da entrevista com o Miodrag Zarkovic. A senhora Ruth Greening pergunta-me se have you heard of Eleven Godadze Opinion Channel on YouTube, a chap who fled Georgia, sought asylum in Russia, brings news in English and from Russia, updates about Georgia. Portanto, o que a senhora Ruth Greening está a dizer, basicamente, é que está a sugerir-me um canal do Eleven Godadze, que eu por acaso não conheço. I'm going to investigate and to pay attention to that channel on YouTube. É supostamente um indivíduo que fugiu da Geórgia, requereu asilo como refugiado na Rússia e agora traz notícias em inglês sobre a Rússia e também acrescenta também conteúdos sobre a Geórgia. Muito obrigado, Sr. Rui Lopes Gil, por ter estado muito atento. E depois, aquilo basicamente que eu vos posso dizer sobre isto é que, de facto, a língua inglesa, como alguém está a dizer por aqui, Sr. Luís Filipe, English takes you everywhere. E a verdade é essa. Agora, o que é que isto demonstra? Muito pouca preocupação para com o público interno. E se isto é uma questão política da Geórgia, então, no mínimo, nós deveríamos ver maioritariamente, conteúdo escrito, pelo menos em georgiano e transmitido em georgiano. Não é ver bandeiras da União Europeia que tentam basicamente replicar aquilo que foi o Euromaidan na Ucrânia. Muito obrigado, Sr. Carlos Sousa Santo-Ropeu, uma vez mais. O seu sócio de Hermano José. Não percebi. Se pudesse concretizar, agradeço. O seu do Hermano José, portanto, não sei se está a falar da Ana Gomes ou a quem é que se está a referir, mas estava já agora que depois precisasse. Mas, quando nós olhamos para este exemplo da Geórgia, nós vemos que existe uma tentativa de copiar o modus operandi
Boa noite, Senhora Maria de Fátima Paulo Duarte. Há uma tentativa de copiar o modus operandi que foi bem sucedido no Euromaidan da Ucrânia, que é ter pessoas a vir às ruas, pessoas com bandeiras da União Europeia, com outro tipo de bandeiras, com outro tipo de símbolos, ahm, e a confrontar as autoridades, obrigando, de certa forma, através da provocação, a que as autoridades tenham de responder, só que as autoridades georgianas, neste caso, têm sido relativamente inteligentes, que organizar manifestações espontâneas, violando intencionalmente as leis nacionais, para obrigar a que o evento seja considerado ilegal, para dizer que estão a ser censurados pelo poder político, ou seja, o modus operandi é este. Mas não é só este modus operandi que, de facto, é replicado. Ou seja, isto não vem por acaso, isto não são dezenas de georgianos que se organizam, entendem que devem ter um determinado sentido crítico sobre a política que os seus governantes está a conduzir, está a ser conduzida pelos seus governantes no seu país, e de repente começam a angariar e a trazer cada vez mais apoiantes. Eu vou-vos mostrar aqui uns dados curiosos. E são os dados curiosos porque vocês já vão perceber porque é que eu digo que são os dados curiosos. Eu depois vou partilhar isto convosco, mas é só para vocês poderem perceber quem é que está aqui. Não, Sr. Carlos Sousa de Saint-Tropez, não acompanhei, nem percebi o que é que aconteceu. E então eu vou partilhar convosco, só para as pessoas poderem ficar já um pouco esclarecidas sobre o que é que está aqui em causa. Ora bem, esta é a página que eu vos estou aqui a partilhar, e depois vou disponibilizar estes links todos. Vocês podem ver que esta página é a página do USAID, liderado pelo Sr. Samantha Power. E como podem ver, aliás, Samantha Power, que foi para as redes sociais já manifestar quando houve a retirada da iniciativa legislativa por parte do Parlamento georgiano em torno da proposta de lei, do projeto de lei de agentes externos ou agentes estrangeiros. A senhora Samantha Power foi uma das personalidades. Reparem que isto também é concertado. Nós podemos ir ver às redes sociais e perceber que tivemos a USA, tivemos vários representantes da União Europeia, tivemos um conjunto de personalidades a fazer forte pressão através das redes sociais para obrigar a que as pessoas dessem gostos, a que partilhassem, que comentassem. Portanto, basicamente a provocar interações para dar maior visibilidade ao conteúdo. E reparem que a senhora Samantha Power vai logo, imediatamente, dizer ainda bem que eles recuaram, mas isto não quer dizer que isto tenha ficado por aqui. Então, como podem ver, esta é a página do USAID na Geórgia. O que é que nós poderemos concluir daqui? Bom, desde logo nós vemos que o USAID, no ano de 2021, canalizou para a Geórgia 55 milhões e 700 mil dólares. Valores arredondados naturalmente. Portanto, e vejam que o próprio USAID assume que a Geórgia é um dos maiores beneficiários de programas bilaterais do USAID na região em que se encontra. Portanto, o que reflete, segundo a própria página, a parceria forte ou sólida e bastante profunda parceria que existe com o povo georgiano. Portanto, isto é para vocês terem noção de quem é que está de facto no terreno, quem é que financia um conjunto de ações, quem é que de facto acaba por estar aqui presente, sempre no terreno e sempre a fazer isto. Depois, um outro nome também muito interessante e que eu acho que vocês claramente vão acabar já por saber qual é, porque isto nunca engana. Portanto, nós vamos sempre ter as mesmas pessoas, vamos ter sempre as mesmas caras. E aqui está Open Society Foundations de George Soros, que além de ter um gabinete em Tbilisi, portanto tem uma representação física em Tbilisi, ainda vemos aqui o vasto historial da Open Society Foundations, com o tipo de valores. Vejam que foram canalizados perto de 5 milhões de dólares em 2019, sendo para a Geórgia, sendo que vejam bem para onde é que foi canalizado esse mesmo valor.
Portanto, vejam que nós temos desde logo 30%, ou seja, a esmagadora maioria em termos de um único domínio foi para prática democrática e direitos humanos, que é sempre aquela tentativa de passar para o público daquele país destinatário e beneficiário destes valores uma visão vista como sendo globalista, e que com a transferência de todo um conjunto de ideais que também são arrastados para aqui, vejam que depois temos os jornalistas, uma vez mais, saúde e direitos, sistema de reforma de justiça, que eu acho, igualdade e discriminação, vejam que são aqueles principais, mas eu acho isto curioso, como é que uma organização como uma ONG supostamente independente, que só quer fazer o bem, vai investir e canalizar dinheiro para o sistema, para a reforma do sistema judicial. Portanto, há aqui qualquer coisa que, sinceramente, deveria ser o Estado a fazer isso. Mas, como devem calcular, estas coisas trazem contrapartidas. Este dinheiro entra, mas não é tomem e façam o que quiserem com este dinheiro. Ou seja, este dinheiro vai ser entregue, mas vocês devem seguir aquilo que um conjunto de princípios e está sempre sujeito a um conjunto de condicionalismos. E depois, naturalmente, temos aqui prática democrática e os direitos humanos, que é aquilo que lidera, mas os jornalistas também. Ou seja, o próprio jornalismo, ou a atividade jornalística, é, como é que eu ia dizer, patrocinada por esta situação que nós aqui vemos, ou seja, por este tipo de ator, que é a Open Society Foundations do senhor George Soros. Depois há um outro ator também, extremamente importante, e que eu julgo que é fundamental que todos consigam ver. A propósito, eu vou partilhar convosco esta página também para vocês terem noção, que é a Open Society Foundations do George Soros na Geórgia. Portanto, temos aqui a página, portanto, como vemos, aliás, aqui até está em inglês, portanto, como veem, George Soros está a apostar agressivamente numa adesão da Geórgia à União Europeia. Porquê? Existe a plena consciência no Ocidente que a partir do momento em que alguém entra na União Europeia, há todo um conjunto de ideais, princípios, valores que vão ser obrigados a abraçar se quiserem manter-se dentro do projeto europeu. E aquilo que nós vemos aqui depois é um conjunto de declarações que são feitas por parte da organização do Jorge Soros, em que até há aqui um abaixo-assinado que é feito. Reparem que é tudo vai ser feito numa alusão clara e direta à ligação da Geórgia com a União Europeia. É uma forma de querer demonstrar que é imperativo que a Geórgia venha a tornar-se um Estado-membro da União Europeia e como é que a Geórgia se torna Estado-membro da União Europeia. Através da adoção de um conjunto de instrumentos e de uma visão que, que a União Europeia, pelo menos, regra geral, insiste em querer professar e em querer universalizar. Portanto, é uma forma de prender ou de amarrar, de tornar refém este tipo de países, obrigando-os a fazer uma conversão para este conjunto de valores, ao mesmo tempo que depois recebem todas as regalias que a União Europeia e que o projeto europeu acaba por dar, não só relacionado numa fase depois mais avançada à livre circulação de pessoas, bens e serviços, mas também quanto à questão dos fundos para reforço e desenvolvimento de determinados setores do país. Um outro, já que eu partilho aqui convosco isto, um outro ator igualmente interessante e que vocês também certamente já ouviram falar dele, porque eu já falei aqui dele várias vezes, eu acredito que vocês muito provavelmente já saberão qual é que é a outra entidade que eu vou trazer aqui, é isso mesmo, National Endowment for Democracy. Portanto, o NED, o famoso NED, que traz na sua página um conjunto de programas para os quais canalizou verbas financeiras. E então reparem que um deles vejam aqui o sumário, que é aumentar
o envolvimento político da juventude com as instituições e os processos políticos democráticos e locais, um, e acaba, por certa forma, por ajudar certas organizações ou certas pessoas, a sociedade civil, nomeadamente os mais jovens, que são aquele público-alvo deste tipo de organizações, de ONGs extremamente independentes, como sabem, basicamente a querer promover, através de dando-lhes confiança e indicando-lhes como é que devem fazê-lo, promover a sua participação e o seu ativismo político na sua sociedade. Este é o primeiro deles, $500 que foi canalizado para isso, exatamente pelo National Endowment for Democracy, pelo famoso NED. Depois temos ainda $246 mil que foi canalizado para o fortalecimento das redes de partidos políticos e também de mensagens ao nível municipal. Então, o objetivo é fortalecer a representação de vozes locais na política nacional e apoiar também o pluralismo político. Ou seja, uma vez mais, é uma forma de conversão e de adaptação de locais para poderem ser portadores de uma determinada mensagem, capacitando-os. Portanto, vejam que aquilo que depois que é dito, eles vão explicar-lhes, vai ajudar os partidos a desenvolver e a implementar estratégias eleitorais que sejam aptos a assegurar-lhes, ou pelo menos a trazer-lhes, a direcionarem melhor os seus recursos limitados, a recrutar ativamente e apoio novo e também envolver nessa mesma luta novos tipos de apoio. E ainda também a conduzir campanhas focadas naquelas que são consideradas as necessidades prioritárias dos eleitores. Ou seja, como veem, há aqui um objetivo de explicar, de formar, de treinar as pessoas para poderem ter melhores resultados no terreno através dos métodos habitualmente conhecidos como sendo de estratégias políticas, sobretudo dos Estados Unidos e a nível ocidental. Depois temos um outro também, mais um do mesmo género, com $75 mil. E depois há aqui um outro muito curioso, que levou $53 mil e que é comprometer ou envolver os académicos jovens na investigação democrática. Então vejam bem, estes $53 mil, $53.420 mil, $53.420, digo, são direcionados para quê? Para promover de forma mais eficiente a compreensão de como o passado soviético da Geórgia continua a causar danos, a danificar a estragar a coesão social e a fé nas instituições. E coloca a Geórgia mais vulnerável à Rússia e à desinformação antidemocrática. Portanto, vejam, e então propõe-se a trabalhar com o Ministério da Educação para desenvolverem, para melhorarem os currículos de História e a apoiar pelo menos 10 académicos investigadores locais. Portanto, como veem, o objetivo claramente é isto aqui, diz de forma bem clara, que é melhorar, sofisticar os currículos de História, tentando mostrar às pessoas que o passado soviético, a gravidade daquilo que foi o passado soviético e a forma como isso acaba por constituir uma ameaça para a coesão social na Geórgia. Portanto, se alguém tivesse algum tipo de dúvidas, aqui tem, porque estas coisas estão todas aqui bem claras, não deixam margem para dúvidas. E depois temos também ainda um conjunto de outros programas. Vejam também a iniciativa americano-georgiana para a educação liberal. Então, basicamente, aquilo que se pretende fazer quando se entende por educação liberal é basicamente passar e transmitir os valores, muitas vezes, que por aqui nós conhecemos, aquele tipo de valores LGBT,
inclusão, igualdade de género. Já conhecemos aquelas bandeiras todas, não é? Por acaso que estava as bandeiras do arco-íris naquela manifestação. Portanto, depois temos ainda educação democrática, e minorias étnicas. Ou seja, nós temos aqui um conjunto de programas onde une envolver atores-chave na democracia. Portanto, o objetivo é chegar aos atores e a lugares, a posições-chave dos partidos políticos georgianos e até à Igreja Ortodoxa Georgiana, para tentar, de certa forma, conseguir fazer com que eles abracem este tipo de iniciativas. 205 mil dólares para apoiar a comunicação social independente georgiana, ou seja, não é aquela que está registada, é aquela que visa promover, tal como no Euromaidan, o envolvimento e a participação de civis em atividades de jornalismo, ou seja, de tentar de passar e de dar a conhecer às pessoas determinadas ações que naturalmente eles depois recebem esse valor para poderem receber uma determinada formação, um determinado treino. E vejam também aqui outro, 31 mil dólares para mudar as narrativas das elites na Geórgia. Mais uma. Portanto, isto nunca mais acaba, como devem calcular. Ou seja, temos aqui uma série de programas que são dedicados só à Geórgia. Portanto, temos aqui muito dinheiro envolvido só em ações de conversão e de proselitismo, digamos assim, por parte da Geórgia. Portanto, como veem, as coisas estão aqui de uma forma bem clara, mas aquilo basicamente que eu depois gostaria até de vos frisar é que é muito importante nós percebermos o que é que está verdadeiramente aqui em causa. Porque quando nós olhamos para esta situação na Geórgia, nós já falámos daquela questão relacionada com... eu vou aqui desligar esta janela, porque acho que por agora não vai ser útil. Mas a grande questão é que, quando nós falamos deste tipo de incidentes, como aquilo que aconteceu neste momento e que está a acontecer agora na Geórgia, eu posso vos dizer uma coisa. Eu falei com uma pessoa que tem uma participação muito ativa, não vou revelar naturalmente o nome, tem uma participação muito ativa no ativismo político na Geórgia. Estive a falar com ela, queria que essa pessoa viesse aqui ao canal falar. A pessoa aceitou inicialmente, mas a pessoa disse, sim, com certeza, com todo o gosto, mas ela, aliás, tem um papel muito importante numa suposta ONG. E porquê é que eu quis trazer? Porque quis naturalmente que as pessoas conhecessem quais são os motivos que estão a ser dados por quem se opõe a esta lei dos agentes estrangeiros, para que as pessoas pudessem conhecer verdadeiramente quais são os motivos, diretamente por parte de quem está por trás deste tipo de eventos e de acontecimentos, e não através da comunicação social e de comentadores que cada um dá o seu palpite, enfim, todos nós já sabemos. Portanto, iam ouvir diretamente da fonte. E aquilo que a pessoa me disse é, tem todo o gosto, tem toda a disponibilidade, tem todo o interesse em passar ao público que fala português qual é que é a sua visão e a da sua organização sobre aquilo que está acontecendo na Geórgia. Mas, neste momento, está de tal forma comprometida com um conjunto de ações e de situações relacionadas com o seu país, que ela estima que nos próximos meses ela vai continuar a todo o gás envolvida num conjunto de outras ações. E que estão relacionadas diretamente com o futuro político do país. O que é que isto significa? Daqui nós podemos retirar que não é por acaso que nós ontem vimos a iniciativa legislativa, como tinha sido proposto pelos cidadãos, portanto, como tinha sido proposto para que fosse retirada, ela foi retirada a iniciativa, mas, se repararem, depois aquilo que foi dito foi, eles retiraram, mas não é suficiente. É preciso mais um conjunto de reivindicações que o poder político tem de nos oferecer. Reparem que isto foi o que aconteceu no Euromaidan na Ucrânia. Ou seja, primeiro, a questão era levantar a suspensão sobre o acordo de associação entre a Ucrânia e a União Europeia. Depois já não bastava só isso. Depois já era necessário convocar eleições antecipadas.
e era obrigatório que Viktor Yanukovych organizasse essas eleições o mais breve possível, convocasse essas eleições para que pudesse ser verdadeiramente decidido e determinado o futuro político da Ucrânia, e depois, quando Viktor Yanukovych aceita essas condições, calma, o que é que nós vamos fazer agora? Porque agora já não temos mais nada para poder exigir, ok, vamos depor o homem. Portanto, foi basicamente isto que aconteceu. E aqui na Geórgia aquilo que estão a querer que aconteça é exatamente a mesma coisa. Ou seja, já não basta a questão da iniciativa legislativa, que foi retirada ao fim de dias, já não basta a libertação daqueles que os opositores consideram serem presos políticos e que estavam presos, mas para cumprir penas menores por crimes cometidos, crimes cometidos e que estão claramente tipificados no ordenamento jurídico georgiano. Agora já é preciso que o poder político opere e atenda a um conjunto de muitas outras reivindicações e que vai ter como resultado naturalmente a convocação de eleições antecipadas. Portanto, o objetivo é esse, e se mesmo assim essas condições forem atendidas, vai haver uma tentativa, e está já a haver uma tentativa de golpe de Estado no país. Portanto, quando esta pessoa me diz que nos próximos meses vai estar com a sua vida totalmente dedicada 24 horas por dia a esta situação atual política na Geórgia, é porque já se estima aquilo que se pretende fazer e que já se acredita que se vai estar particularmente ativo ou ativa durante os próximos, durante as próximas semanas e até meses. Portanto, como veem, é basicamente esta a situação que nós temos neste momento na Geórgia, ou seja, esperem continuar a assistir a mais ações de pressão contra o poder político georgiano. Porque, de facto, é isso que se estima que possa vir a acontecer nos próximos tempos, até provocar a queda, a saída do partido maioritário, que, para quem não sabe, para quem não conhece, o partido chama-se Sonho Georgiano, é um partido que tem pouco mais de 10 anos, vai completar este ano 11 anos desde que foi criado e, para todos os efeitos, foi criado por quem? Portanto, o Sonho Georgiano, para que vocês consigam perceber, é o partido que tem a maioria no Parlamento da Geórgia, mas tem essa maioria em coligação com um partido dissidente de seu nome Poder Popular. Portanto, basicamente, imaginem, não em termos ideológicos, mas em termos de caso com aquilo que aconteceu, imaginem que tínhamos um bloco de esquerda em que, de repente, sai dali o LIVRE porque entende que não tem projeção, nem tem importância suficiente no partido e que depois os dois se coligam para poder governar o país. Sendo que a dimensão do partido O Sonho Georgiano é significativamente maior. Portanto, estiveram sozinhos, estiveram à beira de conseguir obter a maioria absoluta nas últimas eleições, mas agora conseguem tê-la, sendo que a maioria absoluta é alcançada com 76 lugares, portanto, nós estamos a falar de um Parlamento com 150 deputados e 75 lugares, 76 lugares são suficientes para assegurar a maioria. Portanto, e essa maioria consegue ser obtida com esta coligação. Mas este partido, o Sonho Georgiano, foi criado em 2012 pelo senhor Bidzina Ivanishvili. Quem é que é o Bidzina Ivanishvili? Basicamente, foi primeiro-ministro da Geórgia, é o homem mais rico da Geórgia. Ele fez riqueza durante a era das privatizações de Boris Yeltsin na Rússia. E depois, entre 2002 e 2003, desfez-se de todas as posições que tinha. Isto estava muito, muito ligado, sobretudo, ao ramo tecnológico, das tecnologias, da informática, dos telefones. Portanto, fez muita fortuna durante a década de 90, tornou-se riquíssimo ao longo da década de 90. Eu recordo até que a família de Bidzina Ivanishvili era a família que tinha à sua frente a única empresa privada admitida na União Soviética nos anos 80. Portanto, para perceber o impacto que este tipo de família tem. E depois desfez-se desses negócios na Rússia e regressou à Geórgia em 2003, tem passado também por França, entretanto. Mas Bidzina Ivanishvili tem aqui uma particularidade, é que ele fundou este partido, foi também o presidente do partido,
mas ele abandonou em 2019, abandonou o partido. Qual é a particularidade que a Bidzina Ivanishvili tem para este caso em apreço? É que Ivanishvili sempre assumiu que um dos seus objetivos era normalizar as relações com a Rússia. Normalizar por várias razões, porque são vizinhos, porque têm um passado histórico comum e que obriga a que essa ligação e esse vínculo que sempre existiu ao longo da história, nem que fosse através das questões fronteiriças, que seja reatado. A comunidade de um país no outro e vice-versa, das pessoas de um país no outro país e vice-versa, são também significativas, as relações comerciais, portanto, estes países, quer se queira, quer não, quer se goste, quer não, estão umbilicalmente ligados, mesmo apesar da situação ocorrida no ano de 2008. Bidzina Ivanishvili tem como objetivo, de facto, uh, o restabelecimento das relações, a normalização das relações com a Rússia. Como é que isso é feito? Ou seja, do lado da União Europeia há muita gente que diz é por medo de ser atacado. Bom, se calhar é um misto dos dois, não é? Porque viram aquilo que aconteceu com a Abcásia e com a Ossétia do Sul, e por culpa própria, que ainda hoje isso é admitido, por culpa dos próprios georgianos, que criaram as condições para que houvesse aquele tipo de intervenção. Mas em termos de intervenção unilateral propriamente dita, não existe uma razão. Portanto, e não existindo uma razão propriamente dita, aqui na União Europeia há muita gente que diz, não, é por medo. E há outros que dizem, bom, é porque ele é um ativo russo. Ou seja, não existe meio termo, não existe sequer ninguém que pondere que, independentemente de ser por medo ou de Ivanishvili ser um ativo russo, porque é este o nome e a categoria que se deixa em toda a gente que pretende, para todos os efeitos, não hostilizar nem ostracizar a Rússia. É logo, é um ativo russo, é um agente do Kremlin. Tudo mais, Ivanishvili ouve isso significativamente, mesmo apesar de estar desligado da Rússia e mesmo da política russa, das ligações. Ivanishvili, por exemplo, foi um dos patrocinadores da campanha presidencial de Boris Yeltsin em 1996. O próprio Ivanishvili, na altura, nos anos 90, teve uma atuação no sentido de tentar sabotar a campanha do candidato comunista para poder, vejam bem o grau de pensamento das coisas, para poder criar um ambiente maior de animosidade e rejeição para com o Partido Comunista e, por outro lado, permitir que a reeleição de Boris Yeltsin fosse mais facilitada. Ou seja, o próprio Bidzina Ivanishvili estava disposto a apoiar um candidato no qual não acredita, ou manifestar apoio público num candidato no qual não acredita, no qual ideologicamente não se revê, para poder, de certa forma, influenciar a opinião pública através dessa maneira de que deveria votar no outro candidato, no outro principal candidato, que era Boris Yeltsin. Portanto, Ivanishvili, mas a verdade é que Ivanishvili tinha essa ambição de normalizar as relações com a Rússia. O problema é que a União Europeia acusa o Ivanishvili e o Sonho Georgiano, que é o seu partido, recordo, de se ajustarem basicamente a favor daquilo que são os interesses da Rússia. Porquê? Por várias razões, mas desde logo porque o sonho georgiano não tem tido um discurso muito incisivo no sentido de condenar a intervenção da Rússia, a intervenção militar da Rússia na Ucrânia, por exemplo. Eu recordo que até já li aqui um relatório da União Europeia em que dizem que entre março e julho de 2022 as autoridades georgianas fizeram apenas 8 críticas à posição da Rússia na intervenção na Ucrânia. Portanto, não foram muito tão incisivos quanto a União Europeia queria que eles fossem. E isto é o suficiente para ver que Ivanishvili e o sonho georgiano basicamente estão a ajustar-se a favor da Rússia. Presentemente, Ivanishvili não tem nenhum papel político ativo, mas, para todos os efeitos, sendo o homem mais rico da Geórgia, tendo financiado o partido, existe como que um conjunto de personalidades que são por ele influenciados, ou que são por ele influenciadas, e que visam, isso sim, de certa forma, acabam
entende-se e assume-se que acabam por respeitar aquilo que seria o sonho de Ivanishvili em termos políticos e em termos estratégicos. Depois, qual é que é o problema aqui? Depois também é que a União Europeia entende que Ivanishvili está a ajustar e está a fazer com que o seu partido se aproxime cada vez mais da Rússia, mas nós temos de ver se isto é mesmo assim. Porquê? Porque, por um lado, a União Europeia publica vários conteúdos, faz pressão em público, no sentido de condenar coisas que a Geórgia acaba por aprovar ou por implementar em matéria política interna. Ou seja, temos desde logo ingerência relativamente a um potencial candidato à adesão. Mas temos também muito mais. Aquilo que nós temos depois por parte da União Europeia é toda uma intenção de obrigar as autoridades georgianas a converterem e a mudarem de forma significativa todo um conjunto de ideais, princípios, valores e de práticas que já estão instituídas na Geórgia em troco desse bilhete para adesão. E há aqui algo em que a União não pode naturalmente intrometer-se, que é quando diz respeito a aspectos culturais tradicionais e até mesmo ao nível de política interna. Ou seja, agora, claro que a União Europeia também tem a total liberdade para decidir, bom, então se vocês não fizerem isto que nós queremos, então vocês não podem aderir à União Europeia. O que diz muito do pluralismo que a União Europeia tem. Mas o que é que a União Europeia continua a assumir? A União Europeia diz que nos últimos 18 meses, sensivelmente, mais coisa, menos coisa, que o Partido Sonho Georgiano tem vindo a afastar-se cada vez mais daquilo que é o objetivo e a imagem que se pretende por parte da União Europeia quanto a um futuro Estado-membro. Entendem que nos últimos 18 meses têm tido esse tipo de atuação e porquê? Desde logo porque a União Europeia alega que o julgamento de Nika Gvarania, que foi um membro do governo, atenta contra a liberdade de imprensa. Portanto, eles entendem que quando a Gvarania foi condenada a 3 anos e meio de prisão por abuso de poder, relativamente à forma como atuou numa determinada situação da comunicação social e da televisão georgiana, que isso configurou uma situação de abuso de poder, mas a União Europeia interpreta que isso, na verdade, configura uma situação de perseguição à liberdade de imprensa. Depois temos ainda um outro aspecto também curioso, é que na véspera de o Presidente do Conselho da União Europeia se deslocar à Geórgia, o Conselho Superior de Justiça da Geórgia, que é acusado por parte da União Europeia de ser dominado pelo partido Sonho Georgiano, portanto, o partido de Ivanishvili, é acusado de ser basicamente dominado por este partido e nomeou nessas vésperas desse encontro 9 novos juízes para o Supremo Tribunal de Justiça, algo que foi visto por Bruxelas como sendo uma ação que não facilita o diálogo, não facilita o pluralismo no país. Era importante que o Bruxelas também fosse ver como é que isso se procede em vários dos seus Estados-membros, incluindo em Portugal. Como é que são nomeados os juízes para o Tribunal Constitucional? Como é que são nomeados também os juízes para o Supremo Tribunal? Portanto, vejam tudo isso antes de olharem para o caso da Geórgia. Depois, além daquela situação das críticas escassas por parte do poder político georgiano à intervenção militar da Rússia na Ucrânia, temos ainda um outro aspecto também curioso, é que a Geórgia recusou, há uns meses, um empréstimo da União Europeia no valor de 75 milhões de euros. Qual é que poderia ser a importância? Entretanto, eu estou a ver aqui, Sr. Carlos Sousa Saint-Tropez, uma vez mais, muito obrigado pelo contributo que deu, extremamente importante. Portanto, nesta escaramuça, quem será o vencedor e quem será o derrotado nesta Europa? Bom, já sabemos que o derrotado na Europa continuamos a ser todos nós. Portanto, e todos nós não são só os portugueses, são os portugueses, os espanhóis, os franceses, por aí fora. E depois continuamos a ter um conjunto de elites a fazerem basicamente e a prosseguirem aqueles que são os seus negócios e os seus interesses
que é basicamente aquilo tudo que interessa verdadeiramente manter. Mas, voltando outra vez a esta situação, tivemos Tbilisi a recusar e a rejeitar um empréstimo de 75 milhões de euros por parte da União Europeia. Ou seja, porquê? Porque isto é dinheiro que traz água no bico, naturalmente. Isto não é, tomem 75 milhões para apoiarem, para desenvolverem todos os vossos setores, como bem entenderem, como bem quiserem. As coisas não são assim, as coisas são. Vocês têm, recebem 75, vocês lembram-se como foi na altura da Troika. Vocês vão receber 75 milhões de euros, mas, em contrapartida, vocês vão ter que fazer esta reforma, vão ter de mudar isto, A, B, C e D, e ponto final. Porque senão não há 75 milhões de euros. E aquilo que a Geórgia disse foi, então, não queremos esse dinheiro. Queremos continuar a fazer as coisas à nossa maneira. Queremos continuar a fazer as nossas coisas, queremos continuar a fazer as nossas coisas sem termos qualquer tipo de interferência da vossa parte naquilo que é a opinião popular sobre nós, porque não é por acaso que este partido teve o apoio de um conjunto significativo de eleitores. Não será por acaso. E depois, estas acusações de que a Geórgia está cada vez mais próxima da Rússia e cada vez por causa disto, é com base nestes, são estes os principais pontos. Aquilo que a União Europeia verdadeiramente acaba por exigir por parte eu queria ver se vos mostrava aqui, são os 12 pontos, que se pretende que a Geórgia cumpra para poder acalentar esperanças de aderir ainda à União Europeia. Então, eu vou mostrar-vos quais é que são esses 12 pontos. Porque, basicamente, deixem-me ver se eu consigo. Onde é que está? Não, é isto. Espera, é isto. Não é este, não é este. Pronto, esperem lá que... É este o link. Os 12 pontos estão aqui. Deixem-me ver se eu vos consigo mostrar. Ora bem. Então é assim. Isto está aqui bem claro. E eu gostaria de vos dizer, portanto, isto é um documento, convém, vem da Comissão Europeia, 17 de junho de 2022, e aquilo que vem dizer é demonstrar algum desagrado com a forma como a Geórgia tem vindo a aproximar-se daquela questão, através da Rússia e tudo mais, e então eles sugerem 12 pontos. Desde logo, a combater a questão da polarização política através da cooperação entre partidos políticos no seguimento do acordo de 19 de abril. Ponto número 1. Ora bem, o que é polarização política? Quando temos um partido que é eleito, que consegue formar uma coligação, que consegue ter uma maioria através de uma coligação e que consegue a partir daí governar. O que é isso de polarização política? Ou seja, basicamente, o que a Comissão Europeia quer é que, como quem está no poder não é aquele partido, ou não é um dos partidos que a Comissão Europeia gostava de ver à frente da Geórgia, então vamos, para todos os efeitos, obrigar quem está no poder, apesar de não ter tido sozinho uma maioria absoluta e precisar de uma coligação para governar, vamos fazer com que eles ouçam e que implementem aquilo que os outros, acho que nós gostamos, basicamente propõem. Isto faz sentido para vocês, eu acredito também certamente não fará para mim e não fará também para a Geórgia. Mas depois, garantir o funcionamento total de todas as instituições estatais, fortalecer a sua independência, garantir a sua responsabilização efetiva, bem como as funções democráticas que tem. Eu não sei o que é que isto quer dizer. Desenvolver o quadro eleitoral local. Eu não sei o que é que isto quer dizer, porque isto é um conjunto de palavras, de chavões e de lugares comuns tão vagos
que basicamente o que é isso de garantir o funcionamento pleno de todas as instituições políticas. Ou seja, basicamente traduzido, é fazê-los implementar um conjunto de princípios e valores que a Comissão Europeia entenda que devem ser implementados, mesmo que a maioria do povo georgiano não esteja de acordo com isso. Depois, adotar e implementar uma estratégia de reforma judicial transparente e efetiva. Lembram-se que havia o National Endowment for Democracy a patrocinar ações de reforma do sistema de justiça georgiano. Querem ver que estes ideais e aquilo que a Comissão Europeia entende por reforma do setor judicial de facto corresponde àquilo que o National Endowment for Democracy também pretende. Bom, quando nós formos ver o conjunto de acionistas e de financiadores dos trabalhos do National Endowment for Democracy, é por acaso que encontramos alguns governos da União Europeia, nomeadamente o dos Países Baixos, também o da Suécia, salvo erro, e um conjunto de outras personalidades também ligadas a este tipo de valores. Portanto, vejam como as coisas estão umbilicalmente ligadas. Depois, fortalecer a independência da sua agência de combate à corrupção, implementar o compromisso de desoligarquização, eliminando a influência excessiva de determinados de interesses que estão camuflados na economia, na vida pública e na vida política. Ora bem, eu peço que a Comissão Europeia estabeleça também este tipo de objetivos e de pontos também para Portugal. Nós bem precisamos disto, porque parece que só a Rússia e as antigas repúblicas socialistas soviéticas é que têm oligarcas. Parece que em Portugal não há oligarcas. Ricardo Salgado, João Berardo, vamos voltar a falar outra vez nestes todos que beneficiam do conluio do poder político para poderem enriquecer e influenciar um conjunto de setores dominantes na sociedade. Vamos pensar em muito boa parte da comunicação social portuguesa e se calhar vamos pedir também que a Comissão Europeia estabeleça como condição para Portugal que também cumpra estes 12 pontos e hoje cumpra o site da União Europeia. Portanto, isto às tantas tem de ser assim, porque Portugal tem de cumprir e, por acaso, este ponto é extremamente positivo. Nós precisamos de uma desoligarquização da política, da economia e da vida pública portuguesa. Portanto, não percebo porque é que só com a Geórgia é que existe este tipo de objetivos traçados. Até percebo, isto foi naturalmente retórico, como devem calcular. Depois, fortalecer o combate contra o crime organizado, desencadear esforços significativos para garantir comunicação social, um ambiente jornalístico independente, pluralista, profissional e livre, a mudança rápida para o fortalecimento da proteção de direitos humanos de grupos mais vulneráveis, consolidar os esforços para assegurar a igualdade de género e a violência contra a mulher. Bom, naturalmente que isto é um elemento extremamente positivo, mas depois quando vem com a questão da igualdade de género, pronto, nós percebemos muito bem que tipo de ideais é que estão aqui por trás. Assegurar o envolvimento da sociedade civil nos processos de tomada de decisão a todos os níveis, quando eu recordo que foi ainda com este mesmo Bidzina Ivanishvili que a Geórgia conseguiu subir significativamente a vários lugares naquilo que era o índice percepcionado de corrupção no país. Portanto, alguma coisa, pelo menos o senhor fez quando esteve no poder, alguma coisa o seu partido, acredito, também estará a fazer. Mas nós voltamos outra vez àquela comparação com o Euromaidan. Na Ucrânia, nós tínhamos a questão do julgamento que teria sido politicamente motivado contra Yulia Tymoshenko. Relativamente a Nika Gvarania, na Geórgia, nós temos agora também um julgamento que terá sido politicamente motivado e que atentou contra a liberdade de imprensa. Portanto, como vocês veem, o modus operandi é exatamente o mesmo. Só mudam os nomes dos intervenientes e, mesmo assim, intervenientes que são locais daquele sítio onde eles se encontram. Depois diz ainda a adoção de legislação para que os tribunais georgianos possam proativamente começar a aplicar as decisões do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos nas suas decisões. Assegurar também sendo que eu recordo que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos
nem sequer é um produto da União Europeia, é do Conselho da Europa, mas, pelos vistos, tem de cumprir a mesma. Uma série de critérios paralelos. Depois, assegurar que uma pessoa independente uh, que é dada a uma pessoa independente preferência no processo de nomeação de um novo provedor de justiça da Geórgia. Portanto, basicamente, aquilo que aqui está é isto mesmo. Portanto, foi a 3 de março de 2022 que a Geórgia submeteu o seu pedido para adesão, para potencial adesão à União Europeia, e basicamente aquilo que é dito é que a Geórgia ainda não tem capacidade para poder beneficiar do mesmo estatuto da Moldávia e da Ucrânia. Portanto, vejam bem, se a própria Ucrânia tem melhores condições que a Geórgia, nós para aqui vemos que, naturalmente, que isto é politicamente motivado. Mas isto tudo é a propósito do quê? Uma vez mais, por causa da questão da lei dos agentes estrangeiros. Porque a lei dos agentes estrangeiros foi proposta no Parlamento georgiano, e depois é curioso também referenciar aqui o seguinte, é que o sistema político na Geórgia não é semipresidencialista, não é presidencialista também. É um sistema parlamentarista. Ou seja, o que é que isto significa? Que, basicamente, se nós quisermos comparar as coisas, é o primeiro-ministro que tem poderes significativos e a presidente não tem necessariamente poderes por ela, além de, entre outros, o de poder promulgar e vetar as leis. E não é por acaso que a presidente Salomé Zarabichvili, uma senhora que é georgiana, mas passou uma grande parte da sua vida em França e depois subitamente decidiu ir para a Geórgia e cumprir o requisito de residir no país durante 15 anos ininterruptos para poder concorrer à presidência. Mas esta senhora Salomé Zarabichvili vem com todo um conjunto de apoios que na altura obteve em França para tentar chegar à presidência na Geórgia. Conseguiu chegar, ela concorreu como independente, mas foi apoiada pelo partido de Ivanishvili, o Sonho Georgiano. Ou seja, apesar de ser independente, é este partido que também entende aqui nisto uma forma de agradar à ala ocidental, dando apoio, concedendo apoio a Salomé Zarabichvili. Claro que esta senhora veio logo, já veio dizer imediatamente que, mesmo que a lei fosse aprovada pelo Parlamento georgiano, que ela iria vetar essa mesma lei, mas o que aqui releva nem é tanto isso. É que eu consigo perceber porque é que os Estados Unidos não são Estados-membros nem da União Europeia, nem do Conselho da Europa. É que, na verdade, quando nós olhamos para a proposta de lei sobre os agentes estrangeiros da Geórgia, que toda a gente está a catalogar e a rotular como sendo uma cópia, uma imitação daquele que é o projeto russo, a verdade é que não é esse o caso. E não é esse o caso, eu vou-vos mostrar. Bom, para já, porque os Estados Unidos, eles próprios têm uma lei de agentes estrangeiros. Aliás, se nós formos olhar a todas as leis de agentes estrangeiros, eu já vos falei aqui mais do que uma vez, os Estados Unidos têm um projeto de 1938, e eu já vos expliquei até o que é que esteve na origem disso. Foi um ano antes do início da Segunda Guerra Mundial. O objetivo foi travar a influência subreptícia que os alemães da Alemanha nazi estavam a tentar fazer através de assumirem o controle de várias coletividades ligadas à sociedade civil dos Estados Unidos para disseminarem uma opinião que fosse favorável aos nazis, que ajudasse para todos os efeitos a branquear a sua imagem, ajudasse a passar a ideia de que, de facto, era legítima a guerra que eles estavam, ou a campanha que eles estavam a conduzir e que depois pretenderiam conduzir pela Europa fora, e os Estados Unidos aprovaram esta lei. Esta lei, que eu já vos vou mostrar, mas para todos os efeitos, aquilo que eu vos vou mostrar também é não isso, mas vejam o que é que os próprios georgianos no Parlamento. Isto é uma página, portanto, que eu vos vou passar que é o civil.ge da Geórgia, que é curiosamente a plataforma que foi constituída por não pelos Jorge Soros, mas pelo National Endowment for Democracy, se bem se lembram. E então, ele tinha um dos projetos que era alimentar esta plataforma do Civil.ge, National Endowment for Democracy,
E então agora reparem que isto foi no dia 20 de fevereiro de 2023, e agora vejam o que é que se diz aqui no último parágrafo. O último parágrafo, eu vou passar a traduzir. O projeto de lei foi apresentado pelo partido, pela facção maioritária do partido dominante, ou pelo menos aquele partido que apoia, aliás, aquele partido que apoia o partido maioritário, portanto, ou seja, não foi o partido Sonho Georgiano sequer, aquele partido que é acusado de estar a ter uma deriva em favor da Rússia, foi, e sim, o partido minoritário que era dissidente do partido Sonho Georgiano e que é o partido Poder Popular, ou Poder do Povo. E aquilo que na altura, o argumento que foi usado uh, pelo primeiro-ministro, e não só, e também pela ala deste partido que apresentou esta iniciativa legislativa, disse que esta iniciativa teve como base a lei dos Estados Unidos de registro de agentes estrangeiros. Portanto, na verdade, quando toda a gente vem dizer que é a Rússia, o projeto é russo e querem imitar o projeto russo, e eles só querem seguir o mesmo exemplo e vão fazer como os russos, e esquecem todos os outros casos de países que têm leis muito semelhantes e algumas até mais lesivas. Aliás, eu vou-vos mostrar porque nós encontramos aqui, deixem-me ver se eu vos consigo mostrar, vou conseguir com certeza. Onde é que isto está? Aqui está. Ora bem, nós encontramos aqui a famosa lei dos Estados Unidos de registro de agentes estrangeiros. Pronto. Começa aqui e considera toda uma panóplia de atores que tenham uma intervenção na política interna, não necessariamente através de partidos, mas que desenvolvam atividades com influência política. Portanto, está aqui, esta lei continua por aqui fora. Portanto, eu nem vos vou amassar com a totalidade desse conteúdo. Mas, basicamente, aquilo que nós poderemos daqui retirar é que a lei do Parlamento georgiano prevê multas de $9.600 por não cumprimento do dever de registro. A lei diz ainda também que se atua em nome de interesses estrangeiros e desencadeia atividades políticas, seja através de partidos ou de qualquer outra organização privada, deve registar-se e cumprir a lei. E depois diz ainda que todas as entidades que tenham uma participação, financiamento de 20%, seja oriundo por parte de Estados estrangeiros, então estão sujeitos a esta lei. Ora bem, a lei dos Estados Unidos, aquilo que prevê é desde logo que contempla a hipótese, e vocês veem aqui, portanto, tem de haver a comunicação dos registros totais, desde indicar os livros de contas, onde constem todas as formas de financiamento, onde sejam registadas todas as atividades. Ninguém acha isto ditatorial, ninguém acha que isto coloca em causa o Estado de Direito, mas nós vemos aqui até que é o Procurador-Geral nos Estados Unidos que desencadeia todo o tipo de processo relativamente aos agentes estrangeiros e quem faz a fiscalização sobre este tipo de atividade e quem guarda até todos os registros a que estão sujeitos estes atores de agentes estrangeiros, sujeitos para efeitos desta lei. E então reparem que temos a responsabilidade pessoal, a título civil e não só, e depois temos ainda também a responsabilidade, a penalização por efeitos penais. Então vejam que se na Geórgia a multa são $9.600, nos Estados Unidos a multa, a pena é de $10.000 ou pena de prisão até 5 anos. Portanto, eu não sei quem é que tem um sistema mais repressivo, se é a Geórgia ou se é os Estados Unidos, continuam a aplicar uma lei de 1938 para sancionar todo este tipo de atores. Mas depois, nós temos ainda, entre outras consequências, nós vamos encontrar ainda que estas atividades podem ser, vejam, os estrangeiros que sejam condenados por violação, conspiração para violar qualquer disposição que esteja previsto aqui nesta lei, basicamente são até sujeitos à expulsão
dos Estados Unidos. E as atividades podem ser impedidas de continuar a prosseguir com a sua atividade nos Estados Unidos. Portanto, nós temos isto. E depois, não, os georgianos e o sistema russo, esses é que são repressivos. Esses violam o Estado de Direito, esses colidem com o direito democrático, esses querem silenciar a oposição. Os Estados Unidos não. Portanto, os Estados Unidos têm esta lei. Mas depois, reparem uma coisa, é que existe um conjunto de outros países que também têm este tipo de lei. Além dos Estados Unidos e além dos esforços, e além da Rússia, que também tem exatamente esta lei, e adotou esta lei em 2012 como resposta ao que os Estados Unidos fizeram à RT, que obrigaram a RT a declarar que eram o financiamento que recebia, quem é que eram os seus financiadores e, sobretudo, qual era a participação do Estado russo na RT. E então, como retaliação, os russos responderam e decidiram aprovar uma lei que a partir de agora também está instituída e eu acho que a percentagem é de 20% ou 25% do financiamento na Rússia. Agora, por acaso, não tenho em mente, mas reparem que, além dos Estados Unidos e da Rússia, sabem quem é que mais tem uma lei de agentes estrangeiros? A Venezuela, a Hungria, ainda não tivemos fora da Hungria, a Nicarágua, a Ucrânia, Israel, Quirguistão, Etiópia, e depois temos Bulgária e temos Itália. Portanto, nós temos Estados-membros, pelo menos 3 Estados-membros da União Europeia, Itália, Hungria e Bulgária, que têm lei de agentes externos, de registro de agentes externos, em traços muito semelhantes com aquilo com que existe neste momento na Rússia, e depois nós temos as pessoas a dizerem que, não, aquilo que está registado na Rússia, aquilo que os georgianos querem fazer é para impedir que nas eleições de 2024 nós possamos ter voz e querem tirar-nos do percurso da União Europeia. Ou seja, isto são chavões que estão a ser utilizados e que estão a ser difundidos em território europeu com base em duas tremendas falácias, para não dizer mesmo falsidades. A primeira delas é que este tipo de leis, para já, este tipo de leis, dizer que esta lei, este projeto de lei georgiano, que é uma imitação do projeto da lei que está em vigor na Rússia. Não é. Como vimos, foi reconhecido, foi admitido que era, e sim, uma tentativa de refletir aquela que era a lei em vigor nos Estados Unidos. Depois, ponto número 2, que esta lei serve é para acabar com grupos de oposição e não para controlar e fiscalizar os valores e as verbas que estão aqui em causa. Portanto, e é assim, a meu ver, há aqui um tremendo equívoco na mensagem que está a ser passada à população, sobretudo à população ocidental. É que a lei não vem proibir a atuação por parte de pessoas individuais ou coletivas que tenham mais de 20% da sua atividade proveniente de financiamento estrangeiro. A lei aquilo que diz é que vem obrigar a declarar a proveniência do financiamento e a tornar público esse registro para que as pessoas daquele país consigam saber se há ou não potenciais conflitos de interesses por parte de quem está a veicular uma determinada mensagem. Eu já vos falei disto a propósito, por exemplo, da Hungria. Já vos falei disto no contexto da Hungria. Portanto, já na altura eu vos tinha referido que no contexto da Hungria, já na altura, é importante que as pessoas saibam se aquele georgiano. Muito obrigado, Sr. Zamor, muito obrigado. É muito importante as pessoas saberem se aquele georgiano que está a debitar em público e a fazer campanha com um determinado conjunto de ideais, de valores e de elementos que estão a tentar converter os georgianos, se aquele georgiano representa verdadeiramente e de forma genuína um conjunto de pessoas naturais da Geórgia, ou se, pelo contrário, aquilo que representa na verdade, está a atuar como fantoche ou papagaio de um conjunto de valores de terceiros que querem interferir e influenciar politicamente a política interna do país. Portanto, eu acho que é mais do que justo e mais do que legítimo que os eleitores, que as pessoas consigam saber quem é que é o seu interlocutor, quem é que está a tentar transmitir uma mensagem. É alguém que genuinamente e de forma autêntica acredita naqueles ideais ou é alguém que
recebe bolsas de estudo, recebe ações de formação, recebe treino, recebe financiamento, recebe conteúdos, recebe cartilhas, para tentar disseminar na esperança de, um dia, ser esse patrocinador a conseguir catapultá-lo para o poder. Portanto, como vemos, é muito, muito difícil nós conseguirmos, do ponto de vista dos eleitores, conseguirem perceber, se não houver uma lei desta natureza, quem é quem aqui neste tipo de tabuleiro. Porque nós não podemos confundir um conjunto de pessoas alicerçadas e articuladas com base num conjunto de princípios locais, tradicionais, com um conjunto de pessoas que são apenas papagaios daquilo que é a mensagem de terceiros atores, incluindo de grupos empresariais e de um conjunto de ideais. Portanto, vamos lá ver. Existem diferenças. Existe a necessidade de termos este tipo de lei nos países. Aliás, Portugal deveria ter esse tipo de lei. Chegou a pensar-se, por exemplo, relativamente ao lobbyismo. Lembro que houve uma tentativa de criar e de implementar uma lei, mas que ficou aquém de tudo aquilo que se poderia imaginar, naturalmente, portanto foi muito fraca. Mas deveríamos ter, ou seja, organizações em Portugal que recebam uma determinada porcentagem do seu financiamento a partir do exterior, têm de dizer qual é o valor, qual é a percentagem do total do seu financiamento e qual é que é até, quem são as pessoas que financiam direta e indiretamente esse mesmo movimento, organização, partido, a pessoa, o que quer que seja. Porque é que se fala aqui e se estabelece um limite de 20 a 25%? Que é para se garantir que uma maioria expressiva do valor de financiamento que qualquer um destes agentes tem, que pelo menos é oriundo do próprio país, porque senão não tarda. Aquilo que nós temos são filiais e são construções que representam, na verdade, são anúncios do exterior e que recebem. E que não são minimamente genuínos nem afins com aquilo que são as dinâmicas políticas locais. Portanto, é este tipo de ações que se pretendem, que tipo de organização é que nós pretendemos? Eu pretendo saber se quem me está a transmitir alguma coisa, se é financiado pelos Estados Unidos, se é financiado até pela Rússia, portanto, isto afeta todos. Portanto, como veem, é um pouco por aí. E eu gostaria de agradecer também ao Sr. Luís Lima pelo contributo também que deu, mais um. Eu por hoje ficaria por aqui. Espero ter-vos ajudado a esclarecer sobre o que é que efetivamente está a passar na Geórgia, a campanha que está concertada, que está montada para poder mostrar que um determinado poder político é pró-russo, está a mudar e está a mudar o rumo para se aliar à Rússia, apenas porque não tem uma posição de hostilidade perante o contexto da Rússia e porque quer ter uma independência suficiente relativamente a qualquer tipo de agente externo que lhes venha impor condições para fornecer financiamento. Portanto, se é isto que está em causa, então eu peço imensa desculpa, mas digo-vos que nós também precisamos em Portugal de uma lei de registro dos agentes estrangeiros. Precisamos. Portanto, eu com isto ficaria por aqui. Eu começo por agradecer desde já toda a vossa participação, todos os vossos contributos a nível de para o debate, de questões, de dúvidas, de observações que tenham feito, são extremamente importantes. E também, por outro lado, agradecer a todos aqueles que continuam a contribuir financeiramente para o canal. Desde logo, o gosto que vocês colocam, o like que vocês colocam nestes diretos e mesmo no canal, é extremamente importante para conseguir ajudar a projetar o canal. E depois temos ainda todo o tipo de financiamento e de contributo que vem através do Revolut, PayPal, MBWay, IBAN também, YouTube, através de várias fontes. Eu também vos agradeço porque isso também, e até mesmo os cliques que dão na publicidade, porque isso tudo faz parte do crescimento e ajuda o canal a crescer. Portanto, aquilo que eu vos dizia era exatamente isto. Eu até vos alerto que relativamente à política de publicidade, eu próprio sou utilizador. Irrita-me e faz-me alguma confusão que às vezes eu esteja a assistir a um determinado conteúdo e a meio, de repente aparece ali a publicidade, ou ao fim de 3 em 3 minutos, lá está a publicidade a cair em cima. Por isso é que eu tenho um princípio que é colocar publicidade só no início e só no fim dos vídeos. E durante nunca, para que as pessoas também não enfrentem aquilo que eu, enquanto utilizador, tenho de enfrentar. Ou seja, e outra coisa, eu também estabeleço publicidades com duração muito curta, já por causa disso. Se a coisa
que mais me irrita e que mais me arrelia é ter publicidades de 2 minutos, de 1 minuto, o que for. Portanto, eu coloco publicidades curtas, porque eu posso controlar esse elemento, eu posso definir que tipo de publicidade e em que momento é que quero e de que forma é que eu quero a publicidade. Pois, como a senhora até ser Pedroso diz, é horrível, então quando está a ouvir música, então agora imagine, quando está a querer encontrar um vídeo qualquer de uma música infantil no YouTube para poder sossegar os pequenos, nem que seja para eles ouvirem e passa por publicidade, depois, a meio da música, dá mais publicidade e os miúdos entrarem em desespero e os pais também. Portanto, ouça, passo por isso todos os dias. Portanto, publicidades curtas, só no início e só no fim, porque eu também sou utilizador e isso também faz confusão. Portanto, é só mesmo uma coisa simbólica para que vocês carreguem. Agradeço uma vez mais ao Sr. Carlos Sousa de Saint-Tropez e e agradeço o elogio, desde já, que me deixa através das 5 estrelas. E apelo ainda e chamo ainda a vossa atenção para o facto de que continuam abertas as inscrições para o curso O Sistema Político na China, que eu vou ministrar nos dias 1 e 2 de abril, à distância, através da plataforma Zoom ou através também do Google Meet. É totalmente gratuito depois o acesso a esse tipo de programas. Portanto, quem quiser que formalize essa inscrição através dos meios habituais. Eu agradeço uma vez mais a vossa atenção, a vossa paciência, o facto de terem estado aí todo este tempo deste lado. Continuem a colocar os gostos, a partilhar os vídeos, todos vocês são extremamente importantes. Portanto, muito obrigado a todos e a continuação de uma boa noite e até amanhã.